Olá, segundo ano querido, como vocês estão? Estudando? Bem da saúde? Como que vai a vida? Então, sou a professora Aline de novo, aqui nas aulas de Sociologia. E hoje o nosso tema são os meios de comunicação contemporâneos. Então, nas aulas anteriores, falamos de indústria cultural no Brasil e meios de comunicação tradicionais e de massa. Então, lembram lá, indústria cultural, os produtos culturais começaram a ser produzidos de forma industrial, para vender para uma massa. Falamos muito disso, e aí tem a indústria cultural no Brasil, falamos como que foi a TV aqui, as músicas, a música sertaneja, o sertanejo jurídico, né? E aí, na última aula, trabalhamos os meios de comunicação tradicionais e de massa. Então, a gente começou a falar mais aprofundadamente sobre esses meios, né? A TV, o rádio, o jornal, esses que vieram primeiro. E agora nos resta falar dos meios de comunicação contemporâneos. Então, retomando. Desde que se firmou a sociedade de massas, os hábitos culturais também passaram a ser influenciados pelos meios de comunicação de massa. E um meio que muito temos utilizado é a internet. Não estamos nela nesse exato momento. Então a gente falou lá dos primeiros meios, né? Que eram a TV, então como que funcionavam esses meios de comunicação, essa indústria cultural precisava de um meio que atingissem as massas, né? Então, os exemplos eram lá a TV e tal. E hoje a gente vai falar do meio mais atual, né? Que é a internet. E aí, vamos começar com música. Vamos lá. Então, na última aula, a gente crescia um instrumento, né? A gente tocou, na penúltima, a gente tocou o ukulele e cantamos o sertanejo jurídico, né, e tal. Hoje a gente vai para uma coisa mais cult, é uma música do Gilberto Gil que se chama Pela Internet. Vamos lá, me perdoem que eu fico nervosa. Eu quero entrar na rede. Já errei tudo, vamos de novo. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut acessar o chefe da maligna milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Ai, que terrível. Vamos lá. Vou explicar pra vocês então, porque essa brincadeirinha da internet. Essa música do Gilberto Gil não é tão novinha. Então pensem assim, quando chegou a internet, uau, o que é isso, né? Vou entrar na rede, fazer um debate, vou falar com vários países ao mesmo tempo. Connecticut, cidade nos Estados Unidos, né? Então, vamos falar com a maligna milícia de Milão e hacker no Japão e tal, e Nepal. Então, pensem que doideira. De repente, a gente tem um meio de comunicação que se comunica com o mundo inteiro. E era isso que essa música tentava trazer, né? Fala de joguinho, celular. E aí eu quis fazer essa brincadeirinha com vocês, sempre passando vergonha, aí vocês me marcam lá, Jesus. Vamos lá. Então, estamos agora no universo da internet. Vamos falar um pouquinho da historinha da internet. A internet originou-se de um projeto militar dos Estados Unidos na década de 1960. Naquele período, questionava-se como as autoridades estadunidenses poderiam comunicar-se caso houvesse uma guerra nuclear. Se ocorresse, toda a rede de comunicações poderia ser destruída, sendo necessária uma rede em que a informação circularia sem uma autoridade única. Então vamos lá. Lembrem que isso é lá no período da Guerra Fria.
vocês já devem ter visto na história, na geografia. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, ficou aquela tensão, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, tinha a corrida armamentista e a criação de bombas nucleares, corrida espacial, enfim. Então, nesse contexto, os Estados Unidos estavam pensando em uma forma de se comunicar caso houvesse uma guerra nuclear e as redes de comunicações que já existiam poderiam ser destruídas. Então, precisaria ser de uma que não tivesse só um ponto central. Veremos. Assim, nasceu um sistema no qual as informações são geradas em muitos pontos e não ficam armazenadas em um único lugar. Depois, esse modelo foi utilizado para colocar em contato pesquisadores de diferentes universidades. Então, já pararam para pensar que a gente está na internet falando sobre o surgimento da internet, por que que ela começou. E então, é mais ou menos isso. Agora, temos um sistema que vai ligar pontos de comunicação em diferentes lugares. E antes da internet, eu trago aqui uma sugestão para vocês de um filme muito bacana que se chama O Jogo da Imitação. Vai falar sobre um matemático importantíssimo que é o Alan Turing. Um professor meu falava Alan Turing, mas eu fui pesquisar e parece que é Alan Turing. E assim, no filme também. E aí, quem que esse cara é? Ele é muito importante, ele é considerado o pai da computação. Ele liderou a construção de uma máquina que analisava todas as variações do Enigma, o código usado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, a tempo de os britânicos se anteciparem. Então, o que aconteceu, né? Lá na Segunda Guerra, os britânicos chamaram vários cientistas para tentar decifrar os códigos que os alemães usavam para se comunicar. E aí, o Alan conseguiu criar uma máquina que conseguia meu Deus, qual é a palavra? Decodificar, né, esses enigmas. Então, eles antecipavam os atos e tal. Então, foi assim que nasceu o computador, toda a questão dos algoritmos, o código binário, dos zeros e um, e é um filme bem legal. Então, como estamos falando de meios de comunicação contemporâneos, é muito importante entender essa história do computador, da internet. E aí, hoje, a internet é o espaço onde há mais liberdade de produção, veiculação de mensagens, notícias, cultura, entre outros. É um meio de comunicação em que se utilizam a palavra escrita ou falada, as imagens, a música e tantas outras formas de comunicação com muita rapidez e para todos na rede. Então, lembram que na última aula a gente falou? Primeiro, os meios de comunicação eram só escritos, ou falados, né, oral. Depois vieram as imagens com a TV e tiveram grande importância. E agora a gente tem um que abrange tudo isso e muito mais, né? Então tem a linguagem escrita, tem a linguagem falada, tem as imagens, música e tudo mais. E existe também o lado em que o vocabulário é restrito e mínimo para se comunicar, o que empobrece muito a linguagem escrita, além de uma série de ícones que indicam se a pessoa está triste, alegre, nervosa, o que reduz a capacidade de expressar verbalmente esses sentimentos. Então, a gente lá vai cortar as palavrinhas, escrever VC e várias outras coisas que às vezes eu nem entendo. E isso vai reduzindo um pouco o nosso desenvolvimento da escrita, né? Além dos emojis, né? A gente vai dizer, tô feliz, tô triste, faz ali um emojizinho e já tá tudo resolvido. O que a gente já tem substituído por outra coisa, que são as figurinhas. Me dei o direito de tirar print das minhas figurinhas para trazer aqui. A gente expressa emoções agora através de figurinhas, né? E outras figurinhas também. Tem até os alunos fazem figurinha de mim aqui, de jaleco, e muitas outras coisas. Então, é muito legal, né? Mas será que a gente não está cortando um pouco do nosso desenvolvimento do vocabulário para usar esse tipo de comunicação? Então, vamos de quiz sobre isso. Os meios de comunicação de massa aderiram também à internet que... Letra A, é um espaço de maior liberdade de produção e veiculação de conteúdo, impossibilitando o alcance da indústria cultural. Ou letra B, utiliza diversas formas de comunicação com muita rapidez e para todos na rede, favorecendo o alcance das massas. Tempinho para responder.
resposta certa, letra B. Utiliza diversas formas de comunicação com muita rapidez e para todos na rede, favorecendo o alcance das massas. Então, a resposta A está errada, aqui está certinho o conceito. E a resposta A está errada porque vai falar que não tem o alcance da indústria cultural. E a gente vai ver como tem sim, já mencionamos, né? Então, essa nova tecnologia de informação oferece possibilidades quase infinitas de pesquisa. Dependendo de como é utilizada, a internet pode empobrecer a capacidade de pensar ou ser um instrumento para a obtenção de conhecimento. Nessa grande rede encontram-se muitas versões de um mesmo fato, cabendo a nós descobrir bons sites que mostrem ângulos diversos de determinado fenômeno. Então, nós estamos vendo quando vocês pesquisam as respostas aí naquele negócio com B, no Google, enfim, das questões, hein? Então, ela pode ser usada para o mal e pode ser usada para o bem. A gente precisa mesmo identificar quais sites são confiáveis para a gente ver notícias, para a gente pesquisar conhecimentos, diversos assuntos, né? Porque a gente sabe que tem, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando eu vou acessar aqueles sites Brasil Escola, várias coisas assim que trazem conteúdos das nossas disciplinas, a gente tem que buscar lá quem escreveu, geralmente vai estar lá a profissão da pessoa e isso é muito bom para a gente saber se aquilo é coerente, né? Vamos lá. E não estamos agora mesmo imersos aqui nessa grande rede de meio de comunicação de massa? Vamos de mais um quiz. Os meios de comunicação de massa constituem apenas uma pequena parte da indústria da informação, que é cada vez menos dependente das ferramentas de distribuição da internet para entregar os seus produtos. Letra A, certo, ou letra B, errado? Respondam aí.
Temos letra B, errado, né? Por quê? Porque os meios de comunicação não estão cada vez menos dependentes dessas ferramentas de distribuição da internet. Pelo contrário, né? Agora, a internet é o maior meio de comunicação, que alcança muita gente. Então, depende sim desse meio para a indústria cultural, os meios de comunicação de massa entregarem seus produtos, né? Temos os algoritmos, vários tipos de comercial através da internet, né? E já vamos de questão sobre esse grande meio de comunicação. Analise as afirmativas. Letra A. Surgiu a partir de um projeto que ocorreu durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não era a letra A, era número 1. Aí, número 2. A internet é tão importante nos dias de hoje que se tornou um dos meios de comunicação que mais ganha espaço. Número 3. Devido à grande importância que a internet tem ganhado ao longo dos anos, os órgãos de segurança pública devem adequar suas realidades ao uso desta ferramenta fenomenal. Estão corretas A, B, C e D, 1 e 3, 2 e 3, apenas 1 ou 1, 2 e 3. Vejam aí.
aí, resposta certa, letra D, 1, 2 e 3. Todas as afirmativas estão corretas a respeito da internet, né? Então, fala ali sobre o histórico, depois vai dizer que está ganhando muito espaço e, por último, que os órgãos de segurança pública devem utilizar dessa ferramenta, né, para aprimorar o seu trabalho. E a gente tem visto isso acontecer, né, bastante. Só assistir série, filme, que a gente vai ver um pouco como que funciona. E retomando o conteúdo, cultura, ideologia e identidade cultural no século XXI. Desde o século XIX, o rádio, telefone e cinema vinham alimentando o desejo humano da ubiquidade. O que significa isso? Estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ubiquidade, então, a capacidade de estar em todos os lugares. A partir de 1970, a fusão das telecomunicações analógicas com a informática provocou uma transformação no modo como circulam informações, permitindo uma comunicação multidirecional, desenvolvendo o que Manuel Castells denomina sociedade da informação. Temos ali o Castells, muito importante aí na sociologia contemporânea, e ele vai desenvolver esse termo de sociedade da informação, porque, novamente, a sociologia está preocupada com essa grande transformação social que está tendo com o surgimento da internet. Então, vai trazer ali o telefone, cinema e rádio já traziam muito dessa questão do desejo humano de estar ao mesmo tempo em vários lugares. Imagina o que a internet faz então, né? Lembrando lá da música do Gilberto Gil. E aí, então, a fusão das telecomunicações analógicas, que seriam, né, a TV, enfim, computador, junto com a informática agora, já com a internet, vai permitir uma comunicação multidirecional. Então, vamos conseguir falar em muitas direções. A análise sociológica da sociedade da informação tenta compreender as transformações sofridas pelas sociedades contemporâneas graças ao impacto da revolução digital. A indústria geradora de conteúdos digitais passa a ter importância fundamental na formação de comportamentos e hábitos de costume. O que estamos falando aqui nessa indústria geradora influenciar os hábitos e costumes? Pensem nas selfies. Hoje em dia, de um dia para o outro, todo mundo passou a tirar selfies. Os stories, né? O tempo todo a gente colocando o que foi o nosso dia e tal, e enquete. E em outros tempos, a gente agia de modos diferentes na internet, né? Então, essa indústria vai mudando nossos costumes e esses costumes que nós temos na internet estão 100% atrelados à nossa rotina do dia a dia, né? Então, a gente come e vai falar sobre o que a gente comeu na internet, por exemplo. O modo como essas mudanças ocorrem não podem ser compreendidos sem que se perceba que a tecnologia não está apartada da produção cultural nem da cultura. Então, a gente só vai entender essas mudanças se tiver pensando que a tecnologia está presente na produção cultural, tá? Trouxe um exemplo aqui, que é uma imagem das manifestações populares em junho de 2013 no Brasil, que são um exemplo de que as redes sociais online podem ter papel político fundamental. Na imagem, manifestantes e tropa de choque durante protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Então, essa manifestação lá em 2013, talvez vocês não se lembrem, mas foi toda organizada por meio das redes sociais e começou com essa ideia do aumento da tarifa lá em São Paulo, protestando contra isso. E depois virou vários outros tipos de movimentos e hoje muitos desses protestos e movimentos que a gente tem são marcados, né, combinados pela internet, em vários grupos das redes sociais. Então, olha o tamanho da importância, né, como um ato político mesmo. As tecnologias, assim como a linguagem e as instituições sociais, são parte das construções humanas e produto da sociedade e da cultura. Sua criação e uso constituem nossa própria noção de humanidade. Assim, elas não são neutras e o desenvolvimento tecnológico se orienta por interesses que podem considerar ou não as desigualdades sociais e os abismos digitais. Então, o que a gente está falando?
que a internet tem uma importância, a tecnologia nas nossas vidas, assim, tal como a linguagem, então a maneira como a gente se comunica, tal, e as instituições sociais. Talvez vocês se lembrem lá das aulas de sociologia do ano anterior, sobre as instituições, né, que são as instituições como a escola, a família, o Estado, que vão determinar um modo como a gente se comporta na sociedade. Então, a tecnologia já tem esse grau de importância, assim, né? Então, a nossa noção de humanidade está atrelada à tecnologia que temos no momento. E elas não são neutras, então o desenvolvimento tecnológico não é neutro, porque as grandes indústrias, empresas que produzem as tecnologias vão ou não considerar os abismos tecnológicos. Então, eles poderiam considerar que tem pessoas que não têm acesso a nada, enquanto outras pessoas têm muita tecnologia e muito dinheiro para obter mesmo, né? Então, por que não dar um acesso mais simples para quem não teria o acesso àquela grande tecnologia? E isso a gente pode explicar também, acho que está mais para frente, calma, vamos lá. Hoje, as tecnologias digitais, além de representarem o avanço dos meios de comunicação, são campo fecundo aos negócios do capitalismo. Por isso, é importante considerar os contextos culturais e ideológicos nos quais essas tecnologias são utilizadas. Os usos que fazemos das redes sociais são influenciados pelos interesses comerciais e políticos de empresas e governantes. Então, mais ou menos como eu estava mencionando ali, esse campo da tecnologia é muito lucrativo, né, para os negócios do capitalismo, lógico. Então, as grandes empresas ganham muito a partir disso, das redes sociais, dos sites, das vendas de produtos na internet. Então, como eu estava mencionando antes, achei que já tinha aqui, mas vamos lá. Então, eles desenvolvem produtos um celular que ele já é facilmente descartado. Daqui você vai usar, daqui a um ano vai ter um muito melhor e você já não vai mais querer ele. A gente já mencionou em outras aulas também. Então, a câmera vai ficando ruim, não cabem mais tantos aplicativos e você precisa de um novo. Então, isso é tudo um negócio dessas grandes indústrias da tecnologia para continuar vendendo e vendendo. E vamos de questão. As opções a seguir apresentam mudanças introduzidas pelas mídias digitais quando comparadas às mídias tradicionais, à exceção de uma. Então, achem aí, leiam as alternativas e vejam qual é a exceção.
Vamos lá, então, qual das opções aqui, das mudanças, não é uma mudança trazida pela mídia digital? É a letra B, diminuição da conectividade de rede. Então, não teve uma diminuição, né? Muito pelo contrário, as mídias digitais, do que a gente está falando, vai trazer muito maior conectividade do que as mídias tradicionais. Vamos de última questão, então. Sobre a internet como meio de comunicação contemporâneo, aponte a afirmativa correta. Pensem aí.
Resposta certa, letra C. Os comportamentos e hábitos de consumo são influenciados pela indústria geradora de conteúdos digitais. É isso, falamos da internet. E aí, galera, perceberam as principais diferenças e semelhanças entre os meios de comunicação de massa tradicionais e os contemporâneos? Conseguiram perceber a internet de uma nova maneira? Então, passaram a refletir agora sobre essa grande rede da internet como um meio de comunicação de massa e contemporâneo. Na próxima aula, abordaremos ainda na indústria cultural, o consumo e o capitalismo. Até lá, então, se cuidem. Boa semana!